Olá, amigos e amigas online. Falarei agora sobre leis orçamentárias, que é a composição, como nós já aprendemos, do sistema orçamentário brasileiro. Lembrados, né? A composição do sistema orçamentário brasileiro pós-Constituição Federal. Vamos começar? Na tela. Leis orçamentárias. Qual o modelo concebido pela Constituição Federal de 88? Está aqui. PPA, estratégico, LDO, tático e a LOA operacional. Cuidado para não inverterem os níveis de planejamento. Vou destacar, PPA é estratégico, LDO tático e a LOA ela é operacional. Detalhe, gente, em 88, a Constituição Federal ela inovou o sistema orçamentário brasileiro ao criar PPA e LDO. Então, se a banca perguntar quais foram as inovações em 88 para o modelo atual do orçamento, foi a criação do PPA e a criação da LDO. E a LOA, Wilson, não foi criada em 88? Não. Já tínhamos uma lei orçamentária anual. O que aconteceu foi que a Constituição Federal ela deu uma nova roupagem à LOA, mas criação mesmo, surgimento mesmo, PPA e LDO. Então, novidades de 88. Criação do PPA e a criação da LDO. O PPA representa o querer fazer. A LDO representa o poder fazer. E a LOA representa o fazer do governo. Então você tem querer fazer, poder fazer e o fazer do governo. Eu vou começar explicando, detalhando o sistema orçamentário com o PPA, que é o querer fazer do governo. Vamos ver agora legalmente o que é o plano plurianual na tela. PPA. O PPA atual vai de 2012 a 2015. Surgiu com a lei 12.593 de 18 de janeiro de 2012. Cada PPA tem uma nomenclatura, tem um nome, tem um slogan. E se a banca perguntar qual o slogan do PPA atual, você vai ter que responder. É o Plano Mais Brasil. Mais desenvolvimento, mais igualdade e mais participação. Esse PPA tem como validade este ano, 2015. Bem, a metodologia para se planejar, para se elaborar um plano plurianual, a principal metodologia é a utilização dos programas. Ô Wilson, esses programas são aqueles que a gente costuma escutar por aí, é? É. O que é um programa? É um instrumento que organiza, que articula as ações do governo. Eu digo sempre que qualquer governante, para adquirir de um alfinete a um foguete, tem que ter um programa. Programa Fome Zero, já escutaram? Bolsa Família. Então, um programa é um instrumento que organiza, que articula as ações do governo. Alguns exemplos para que você possa visualizar na tela. De programas federais, temos Bolsa Família, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Minha Casa Minha Vida, outro programa bastante conhecido. Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego, PNPE, que é um conjunto de ações direcionadas para gerar empregos e preparar os jovens para a melhor inserção no mercado de trabalho. Outro exemplo é o Programa Federal Farmácia Popular, que é um programa do governo federal que tem como objetivo ampliar o acesso da população aos medicamentos considerados essenciais para o tratamento de doenças com maior ocorrência no país. Outro programa, Brasil Sorridente, o governo federal criou a Política Brasil Sorridente, que reúne uma série de ações em saúde bucal voltadas para cidadãos de todas as idades. Mais um exemplo, ProUni, já ouviram falar certamente, tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em
instituições privadas de educação superior. E um último exemplo, Programa Brasil Alfabetizado. O MEC realiza, desde 2003, o Programa Brasil Alfabetizado, PBA, voltado para a alfabetização de jovens, adultos e idosos. Então, o PPA, sendo querer fazer, ele foi planejado tendo como base os programas de governo. O programa é um instrumento que organiza, que articula as ações do governo. A pergunta agora é a seguinte: a partir de quando esses programas se tornaram obrigatórios? Qual foi o marco inicial? Se a banca cobrar isso, responderemos assim. Marco inicial: Decreto Federal número 2829/98. Artigo 1º. Para elaboração e execução do Plano Plurianual 2000 a 2003 e dos orçamentos da União, a partir do exercício financeiro do ano de 2000, toda ação finalística do governo federal deverá ser estruturada em programas orientados para a consecução dos objetivos estratégicos definidos para o período do plano. Então, o que temos é o seguinte: esse decreto tornou obrigatória a inclusão dos programas a partir deste exercício, 2000. Então, o primeiro PPA foi de 2000, 2001, vamos apagar aqui, 2002 e 2003, e suas respectivas leis orçamentárias, que utilizaram esses programas. Na realidade, quando falamos em programas, temos que ter um certo cuidado, pois em 64, a Lei 4320/64, em seu artigo 2º, já citou os chamados programas de trabalho. Isso em 64. Em 67, o Decreto Federal 200/67 conceituou o orçamento-programa. Em 88, a Constituição Federal determinou a integração entre o PPA, LDO e a LOA, modificando, como eu já falei, o sistema orçamentário brasileiro. Em 98, esse decreto que eu acabei de mostrar, 2829/98, exigiu a inclusão dos programas no PPA e na Lei Orçamentária Anual. Então, historicamente, e isso vem sendo cobrado, o que aconteceu, e eu quero que vocês levem para a prova, foi o seguinte: acompanhem comigo. No Brasil, esse princípio se acha acolhido nas normas do Decreto-Lei número 200/67, sobretudo nos artigos 16 a 18. Artigo 16. Em cada ano, será elaborado um orçamento-programa que pormenorizará a etapa do programa plurianual a ser realizada no exercício seguinte e que servirá de roteiro à execução coordenada do programa anual. E nas disposições dos artigos 165 ao 67 da Constituição, que exigem compatibilidade do projeto de lei orçamentária com as metas e prioridades fixadas pela LDO e pelo Plano Plurianual. A Lei nº 4320/64, apesar de não trazer no seu texto referências sobre orçamento-programa, como Decreto-Lei nº 200/67, foi a grande impulsionadora da técnica do orçamento-programa, definindo logo no seu artigo 2º que a lei de orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade. Portanto, gente, a sequência qual foi? Primeiro, a Lei 4320/64, em seu artigo 2º, citou o programa de trabalho. O Decreto-Lei 200/67 conceituou o orçamento-programa. Mas não havia ainda a exigência de que,
da inclusão desses programas de trabalho dentro da LOA. Em 88, a Constituição Federal, ela modificou o sistema orçamentário ao criar o PPA, ao criar a LDO e dando uma nova roupagem à LOA, determinando, a partir de então, a integração do PPA, da LDO e da LOA. Como assim integração? Do PPA sai a LDO, da LDO sai a Lei Orçamentária Anual. Mas somente em 2000 houve a obrigatoriedade da execução dos programas de trabalho na LOA, por conta do Decreto-Lei 9289/98, que exigiu o quê? A inclusão desses programas de trabalho dentro da LOA, ok? Então essa foi a sequência correta e lógica que você deverá para a prova. Perceberam que os programas deverão ser incluídos no PPA e na LOA? Isso pode ser cobrado através de uma questão. Como? Na tela. A exigência foi com o decreto 2829/98. Gente, integração, planejamento, orçamento. Esses programas estão dentro do PPA e também estão dentro da Lei Orçamentária Anual. Os programas aparecem tanto no PPA quanto no orçamento e são, portanto, o elo de integração entre esses dois instrumentos de planejamento. Você tem na sequência orçamentária o PPA, a LDO e a LOA. Mas lembrem-se, os programas irão aparecer apenas no PPA e na Lei Orçamentária Anual. Mais uma fundamentação legal, Lei número 12.593, de 18 de janeiro de 2012. Capítulo 3, da integração com os orçamentos da União. Artigo 8º. Os programas constantes do PPA 2012 a 2015 estarão expressos nas leis orçamentárias anuais e nas leis de crédito adicional. Então, esses programas, eles obrigatoriamente deverão ser incluídos no PPA e na Lei Orçamentária Anual. Mas para que você entenda, de uma forma mais didática, a lógica da montagem do PPA, observem isso aqui. Temos o PPA, que representa o querer fazer. O primeiro passo do governante é estabelecer as chamadas diretrizes. O que é uma diretriz? A diretriz é o nível máximo de abstração governamental. É o que ele diz o que quer fazer e é o que vai compor o PPA. Para atender a cada uma dessas diretrizes, os governantes deverão elaborar programas que serão incluídos no Plano Plurianual. Atualmente, os programas do PPA 2012 a 2015 são apenas dois. Quais são? Atualmente temos o programa temático e o programa de gestão, manutenção e serviços ao Estado. Então pergunto, porque a banca vai perguntar, quais são os programas atuais do PPA? Temático e o outro qual é? Gestão, manutenção e serviços ao Estado. Qual a diferença, Wilson, entre o programa temático e o programa de gestão, manutenção e serviços ao Estado? O programa temático é aquele que vai ofertar um produto para a sociedade. Então, quem ganha com a execução de um programa temático é a sociedade. Portanto, retrata no plano plurianual a agenda de governo organizada pelos temas das políticas públicas e orienta a ação governamental. Então, o programa temático ofertará um produto para a sociedade. Não esqueçam disso. Continuo. Com a finalidade de criar condições para que o PPA estabeleça relações mais adequadas com todos os insumos necessários à viabilização das políticas. Os programas temáticos do PPA 012 a 015 estão organizados em objetivos que, por sua vez, são detalhados em metas e iniciativas. Então você tem aqui o programa temático
que é composto de objetivos, onde serão detalhados em metas e iniciativas. Já o programa de gestão, como veremos, ele vai ofertar um produto não para a sociedade, mas para o próprio governo. Mas, Wilson, você poderia dar exemplos de programas temáticos? Agora, na tela. Exemplos. Programa temático Energia Elétrica. Programa temático Agricultura Irrigada. Programa temático Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Esses produtos serão ofertados para a sociedade, diferente do produto do Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado. São instrumentos do plano que classificam um conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental, bem como as ações não tratadas nos programas temáticos por meio de suas iniciativas. Os programas de gestão, manutenção e serviços ao Estado contemplam despesas destinadas ao apoio e à manutenção da ação governamental, ou ainda aquelas não tratadas nos programas temáticos. De forma geral, cada ministério tem um único programa dessa natureza. Exemplos. Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça. Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Cidades. Então é assim que você vai tratar e vai diferenciar o programa temático do programa de gestão. Como eu falei, a Constituição Federal, ela inovou o sistema orçamentário brasileiro ao criar o PPA, ao criar a LDO e dando uma nova roupagem à Lei Orçamentária Anual. Mas como se deu a criação do PPA? O que temos da Constituição Federal em relação ao Plano Plurianual? Vamos ver agora. Constituição Federal criando o PPA. Artigo 165, parágrafo 1º. O que eu vou fazer? Eu vou ler o dispositivo e depois vou explicar, mostrando que as bancas costumam cobrar em provas de concurso. A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Então, gente, agora eu vou fatiar esse dispositivo para que você possa entender melhor e para que você possa saber o que a banca cobra. A primeira fatia é essa aqui. A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada. O destaque dessa primeira fatia é essa tal de forma regionalizada. Por que isso? Gente, se for um PPA federal, esse planejamento estratégico será feito de uma forma. Se for o PPA dos estados, os governadores pensarão de outra forma. E se o PPA for dos municípios, muda essa forma regionalizada. E as bancas entram aí. A forma regionalizada no PPA da União, qual é? Marca a alternativa correta? Então você vai ter que diferenciar a forma regionalizada do PPA federal, do PPA estadual e do PPA municipal. Vamos ver? Telinha. No caso da União, a forma regionalizada será em regiões que integram vários estados. Aí teríamos o quê? A resposta à questão. Então, quando o presidente pensa no seu PPA federal, ele regionalizará as ações pensando na região norte, sul, nordeste, centro-oeste, sudeste. Já o PPA dos estados, temos aí duas alternativas possíveis em termos de resposta. Essa forma regionalizada será
em mesorregiões, conforme definidas pelo IBGE, ou em regiões administrativas, conforme definidas em lei estadual. Já o PPA dos municípios, a forma regionalizada significa em subdistrito, conforme regulado em lei municipal. Então, essa primeira fatia trabalhou em cima de quê? Da forma regionalizada. Mas, continuando o PPA, o que temos? Voltem. As diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal. Diretrizes, objetivos e metas. Se você isolar a primeira letrinha aqui que eu estou marcando, olha só, D, O e a letra M, você chegará em DOM. DOM só aparece, lembre-se disso, no plano plurianual. Não temos DOM na LDO, nem temos DOM na Lei Orçamentária Anual. E o que são diretrizes? Apontam ou traçam as direções, regulam os planos de governo, estabelecem critérios para o planejamento. Então, gente, as diretrizes representam a base do planejamento. É o nível máximo de abstração governamental. O que vem caindo nessas questões atualmente são as diretrizes do PPA atual. A banca poderá cobrar quais são as diretrizes do PPA atual, que vai até esse ano 2015. Aí você vai ter que memorizar, não tem para onde correr não. Artigo 4º do PPA. O PPA 012 a 015 terá como diretrizes: 1. A garantia dos direitos humanos com redução das desigualdades sociais, regionais, étnico-raciais e de gênero. 2. A ampliação da participação social. 3. A promoção da sustentabilidade ambiental. 4. A valorização da diversidade cultural e da identidade nacional. 5. A excelência na gestão para garantir o provimento de bens e serviços à sociedade. 6. A garantia da soberania nacional. 7. O aumento da eficiência dos gastos públicos. 8. O crescimento econômico sustentável. E 9. O estímulo e a valorização da educação, da ciência e da tecnologia. Bem, então essas são as diretrizes do PPA atual. Mas temos DOM, não é? Além de diretrizes, temos objetivos e metas. Enquanto as diretrizes traçam o rumo do governo, os objetivos estarão sempre associados aos resultados. É assim que vamos entender, inicialmente, os objetivos na tela. Objetivos indicam os resultados pretendidos pela administração. Então, essa é a palavra-chave que sempre estará associada a objetivos. Finalizando, temos as metas. As metas do PPA, tenham muito cuidado, são metas físicas. As metas do PPA são metas físicas. Então, quando a banca estiver tratando de metas do PPA, são metas quantificadas, são quantidades, são metas físicas. Quando eu estiver explicando a LDO, também teremos metas. Só que as metas da LDO serão metas fiscais, diferente das metas do PPA, que são metas físicas, quantidade. Observem como. Metas do PPA, metas físicas. Principais metas do PPA, que eu trouxe a título de exemplos. As principais metas do Plano Brasil Sem Miséria estão expressas em 9 programas do PPA. Aí você tem aí, ó, Bolsa Família. Metas: ampliar os benefícios pagos a 13 milhões de famílias para outras 800 mil em situação de extrema pobreza. Então, quantidade. Outro programa, Segurança Alimentar e Nutricional.
universalizar o acesso à água para consumo humano semiárido. Aí vamos quantificar, ampliar o PAA de 156 mil para 445 mil famílias de agricultores familiares e de 66 mil famílias extremamente pobres para 255 mil. Já nesse programa de energia, atingir a produção de 3,1 milhões de barris de petróleo por dia, quantidade. Dobrar a capacidade de transporte marítimo e hidroviário de petróleo, de derivados de GLP e biocombustíveis, quantidade. Incluir 495 mil domicílios rurais, quantidade, não é? Com energia elétrica pelo Luz para Todos, que é um programa. Transportes, construir e adequar 14,7 mil quilômetros de rodovias. Construir 4,5 mil quilômetros de ferrovias. Dragar e melhorar o acesso, voltando, o acesso aquaviário em 17 portos. Adequar a navegabilidade da hidrovia do Rio Tietê. Adequar a infraestrutura aeroportuária de modo a duplicar a capacidade de movimentação anual de passageiros alcançados 305 milhões. E aí temos recursos hídricos e demais programas. Não quero aqui que você memorize não as metas dos programas. Eu apresento as metas para facilitar o seu entendimento. Então as metas do PPA são metas físicas, são metas quantificadas. Continuando na tela. Até agora vimos a lei que institui o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada, já expliquei, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal, já expliquei também, para as despesas de capital e outras delas decorrentes. Para as despesas de capital e outras delas decorrentes, o que é isso? Bem, o PPA representa o querer fazer, não é? Digamos que o governante ele quer construir uma escola. Para isso, ele terá que elaborar um programa. Aí eu pergunto, aproveitando a oportunidade, que programa será? Temático ou de gestão? Você tem que pensar, se o produto for ofertado para a sociedade, é um programa temático. Caso contrário, é para o próprio governo, será de gestão. A escola será ofertada para a sociedade, portanto, programa temático. Gente, para entendermos esse ponto, temos que diferenciar despesa de capital e despesa corrente, que é o assunto que veremos lá adiante. A despesa de capital é aquela que aumenta o patrimônio. Portanto, a escola é uma despesa de capital, vai gerar uma despesa de capital. Já a despesa corrente sempre estará ligada à manutenção, ao funcionamento da máquina pública. Então, quando o PPA está sendo elaborado, o governante, já que ele quer construir uma escola, ele tem que colocar esse programa dentro do PPA, que vai gerar uma despesa de capital. Mas ele não pode esquecer da manutenção dessa escola depois de sua construção. Ele também terá que elaborar um programa e vai incluir no PPA. Nesse caso, será um programa de gestão. E exatamente isso que a Constituição Federal determinou, a inclusão dos programas que geram despesas de capital e dos programas decorrentes da geração dessa despesa. Então, no PPA, você vai encontrar tanto despesa de capital quanto despesa corrente. E finalizando, temos na tela. E para as relativas aos programas de duração continuada. O que são programas de duração continuada? São despesas vinculadas a um programa que dure mais de um ano. Agora, fechando o artigo 65, parágrafo 1º. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada, destaquei, as diretrizes, objetivos e metas, outro destaque, da administração pública federal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para
As relativas aos programas de duração continuada foi o último destaque. Então, levem para a prova o entendimento do artigo 65, parágrafo 1º da Constituição Federal. Na próxima aula, quando eu voltar, eu vou trabalhar prazos e vigência do PPA. Até a próxima.